Apresentou-se Jesus no meio deles. Apresentou-se Jesus no meio deles. Apresentou-se Jesus no meio deles. E disse: paz seja convosco. Declaro por princípio que estou muito feliz de estar aqui essa noite. A minha alma está cheia de regozijo pelo privilégio de estar nesta casa, nesta tribuna, nesta igreja. Graças a Deus pela generosidade do querido pastor Joel Ferrari Moretti e pela vida do pastor Rogério, que há muito tempo nós não se via, e eu sinto honrado de poder estar aqui atendendo esse convite. Deus te abençoe, sua família, e estou muito contente porque estarei ministrando a partir de agora no encerramento dessa conferência de missões, e eu tenho certeza que o Senhor está nessa casa. Eu tenho certeza que o Senhor está nessa casa. Eu vou repetir mais uma vez. Eu tenho certeza que o Senhor está nessa casa. Aleluia. Diga comigo, por favor, esta palavra 3 vezes. Diga comigo assim: missões, projeto de Deus para a salvação. A segunda vez. A última vez, mas que o inferno escute a sua voz. Vamos lá. Sente, por favor. O céu está interessado nesta reunião, porque o céu está interessado em missões. Eu acho que você não escutou isso. O céu está interessado nesta reunião, porque o céu está interessado em missões. Deus ama missões mais do que nós mesmo amamos, porque Ele é o autor das missões. E eu estou feliz de estar aqui essa noite para falar sobre missões. É algo que eu sou apaixonado. 26 anos envolvido e comprometido com a obra missionária. Aprove Deus me levantar ainda nessa cidade muito jovem e me enviar para as nações. Fiquei 24 anos fora do meu estado, desta cidade, e há 3 anos, quase 4 anos na verdade, Deus me trouxe de volta para Brasília. Estou residindo ali em Sobradinho, pastoreando uma igreja. Meu pastor, presidente, apóstolo Gesiel Nunes Gomes, e eu trago saudações a esta igreja, ao pastor Joel e a toda a liderança. Hoje meu pastor reside em Orlando, na Flórida, e nós temos o privilégio de quase todos os anos estar com ele ali. E Deus nos deu a oportunidade de estar, eu falo isso com humildade e tremor diante de Deus, de ter passado por 12 nações como missionário. Hoje nós temos um projeto Cruzadas para a América Central, e todos os anos nós estamos na América Central realizando cruzadas de milagres. E recentemente nós estávamos no Panamá, onde centenas de pessoas foram salvas, libertas pelo poder do Evangelho. E hoje nós temos missionários que nós mantemos em Portugal. Uma senhora já idosa que se propôs a fazer a obra missionária, abriu mão de tudo que tinha aqui no Brasil. Uma senhora viúva, e falou: pastor, eu quero ser enviada para o campo missionário. E eu falei para ela: mas a senhora tão já idosa, já numa idade como esta, como que eu vou enviar a senhora? O risco que tem para ir para uma nação tão distante. Ela disse: pastor, o meu coração arde por missões. E eu olhava para a igreja e falei: cadê a coragem
levantando jovens para ir para missões, porque eu fui jovem para missões. Eu abri mão de tudo que eu tinha, minha carreira de jogador de futebol aqui em Brasília, no Gama, nas décadas de 90. Abri mão de tudo que o Senhor estava me propondo, e eu fui para a obra missionária. E até hoje estou fazendo a obra missionária. E aquela irmã, nós abençoamos ela, já está há 3 anos em Portugal, uma senhora idosa, fazendo a obra missionária. E eu louvo a Deus que ainda existem pessoas dispostas a fazer missões. Se você não quer ir, sempre vai existir uma idosa para se colocar a favor da obra de Deus. E eu espero que nesta conferência o Senhor levante missionários desta igreja para as nações, para as cidades, porque esse é o último tempo da igreja na terra. Amém, queridos? Diga mais uma vez: missões, projeto de Deus para a salvação. Repita mais uma vez para que fique gravado isso no seu coração: missões, projeto de Deus para a salvação. Mas agora você vai repetir o que eu vou pregar com você hoje à noite. Amém? Diga comigo: o céu está interessado nesta reunião, porque o céu está interessado em levantar vidas para o campo missionário. Quem pode dizer: eis-me aqui? Será que você está disposto? Deus ama missões mais do que nós mesmos amamos. Deus é tão apaixonado por missões que Ele enviou o seu Filho para nos salvar. Por isso que João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia vai dizer que Deus amou de tal modo o mundo que Ele deu o seu Filho único, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Esta é a maior demonstração do amor de Deus por nós. Eu acho que só a irmã ali do meu lado esquerdo entendeu. Esta é a maior demonstração do amor de Deus por nós. Missões devem estar no nosso coração, pois missões foi um projeto de Deus para a igreja na terra. Pois o coração de Deus é totalmente missionário. Amém? E nós precisamos entender esse papel como igreja aqui na terra. E a obra missionária está intrinsecamente ligada ao amor. Missões quer dizer enviar. E Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, que está aqui essa noite, para morrer pelos nossos pecados e trazer salvação a todo aquele que nele crê. Não há como fazer missões sem que o amor de Deus flua no coração daquele que é obediente ao seu chamado e se predispõe-se a dedicar a sua vida e cumprir o ide de Jesus Cristo. Os últimos acontecimentos têm mostrado o quanto a humanidade é frágil e dependente de Deus. Nós estamos num cenário profético. O momento que estamos vivendo é único em termos de missões, seja ela local, seja ela transcultural. Considerando que, espero que você entenda o que é missões hoje aqui. Considerando que a cada 5 pessoas do mundo, escute isso, considerando que a cada 5 pessoas do mundo, 2 nunca ouviram falar de Jesus. Queridos, se os desafios são grandes nos dias de hoje, devemos agir como Josué e Caleb,
que não temeram os gigantes, e por isso conquistaram o que Deus havia prometido. A igreja não pode recuar. Em sua palavra, Jesus ensinou-nos a buscar, bater na porta, e ela será aberta. Assim como fez Guilherme Carey nos anos de 1761 a 1834. Guilherme Carey era conhecido como o pai das missões modernas, que tinha como persistência aquilo que ele fazia na obra missionária. Tanto que ele era tão persistente no trabalho que ele realizava para Deus, que ele conseguiu traduzir a Bíblia para a terça parte do mundo. Você está entendendo? Porém, nem só de persistência vive um missionário, pois sem a ação do Espírito Santo não se faz missões. E se o Espírito Santo de Deus está aqui, nós temos que ser movidos para fazer a obra de Deus, pois é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E se o Espírito Santo está aqui, o Espírito missionário vai convencer você que veio hoje aqui do pecado, do juízo e da justiça. Porque não tem como fazer missões sem o Espírito Santo. Não tem como amar a obra de Deus sem o Espírito Santo. Mas se você tem o Espírito Santo, levante a sua mão, por favor, e celebre os céus, porque você é a boca de Deus para propagar o Evangelho de Cristo Jesus. Eu não estou escutando aqui essa noite. Quem está aqui com o Espírito Santo, por favor, levante a sua mão. Você precisa celebrar o Espírito que está na tua vida, que te comissionou para a obra missionária. A maneira sai. Essa é a missão da igreja: trabalhar enquanto é dia, pois os sinais evidenciam a vinda de Jesus e todos carecem de salvação. Este é o tempo da igreja: arrebatar as almas das mãos do diabo. Essa é a hora da igreja: arrebatar as almas das garras de Satanás. E você é o missionário que Deus está levantando aqui esta noite. Você é a missionária que Deus está levantando aqui esta noite. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando, mas Jesus está dizendo: chegou a hora. Vou começar a pregar Romanos capítulo 1. Abra sua Bíblia aí, por favor. Eu vou ser breve nessas minhas palavras. Romanos capítulo 1, verso 14, verso 15 e o verso 16. Leremos uma parte do verso 14 e do verso 15 e do verso 16. Quantos podem ler comigo? Diga amém. Verso 14, parte A, diz assim: sou devedor. Diga bem forte: sou devedor. Agora o verso 15, parte A, diz: quanto a mim, estou pronto a pregar o Evangelho. Diga bem forte: estou pronto. Mas olha para ele aí, diga: você está pronto mesmo? Uau. Verso 16: porque não me envergonho do Evangelho. Ai, my God. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quantos podem levantar as suas mãos e glorificar o nome de Jesus? Diga bem forte: eu creio. Mais forte: eu creio. Mais forte: eu creio no poder do Evangelho. Que tremendo isso, pastor. Nós estamos aqui por causa do poder do Evangelho.
a gente não valia nada, mas o poder do Evangelho nos alcançou. Será que você dá? Se você puder olhar disfarçadamente para alguém que está do seu lado e diz: você está aqui por causa do poder do Evangelho. Queridos, indubitavelmente a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, além dela ser um tratado teológico sobre a doutrina da salvação, de uma certa forma, ela trata-se de uma apresentação pessoal. Uma apresentação pessoal que visava preparar os crentes que estavam em Roma, judeus e gentios, para a visita do apóstolo Paulo àquela igreja. Por quê? Porque falsos mestres já haviam chegado lá e envenenado alguns corações contra o apóstolo, contra a doutrina que o apóstolo pregava. A razão pela qual, logo no início, Paulo começa a combater e começa a falar acerca do propósito do seu chamado e o propósito do Evangelho. A razão pela qual, logo no início da epístola, Paulo faz questão de mostrar aos romanos as suas credenciais. Veja, se você está com a sua Bíblia aberta, no capítulo de número 1, nós vamos observar que Paulo diz no verso 1, no verso 1 do capítulo 1, Paulo, ele começa a dizer o seguinte: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para pregar o Evangelho de Deus. Paulo já chega, vou usar essa expressão, já chega dando aquela voadora e dizendo: olha, eu sou servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para pregar o Evangelho de Cristo. Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus. Se eu fosse você, eu já estava me enchendo. Se eu fosse você, eu já estava transportando em língua estranha. Se eu fosse você, eu já estava de pé adorando a Deus, porque Paulo chega aqui já mostrando as suas credenciais para os romanos. Primeiro ele diz que é servo. Primeiro ele diz que é, depois ele diz que é chamado. Segundo ele diz o que é? Vamos lá. Primeiro ele diz que é. Segundo ele diz que é. Por último ele diz que é separado. Uau. Porque esta é a sequência do ministério. Olha o que o texto está dizendo. Primeiro você é servo, depois você é chamado, e depois você é consagrado. Entenda uma coisa, você que veio nessa conferência, neste último dia: ministério não é título, chamada não é título, ministério é serviço. Deus não tem título para você, Deus tem serviço para você. Você não entendeu isso? Você foi chamado para servir o reino. Você foi chamado para servir a obra de Deus. Você foi chamado para executar a obra missionária. Você foi chamado para propagar o Evangelho. Você foi chamado para trabalhar para o reino. Para que você quer título se você não está fazendo nada para o reino? Para que você quer ser chamado se você não está fazendo nada para o reino? Essa igreja deveria estar aqui hoje pelo menos com as 30 almas que você deveria trazer. Você precisa entender que ministério não é título. Título não vai te salvar. Ministério, chamada não é título. A chamada não vai te salvar. Entenda uma coisa: chamada é
é serviço. Você veio aqui para servir o reino, então aproveita para fazer alguma coisa, rapaz. Diga assim para ele, assim, uma cotovelada de leve, diz assim: olha, irmão, Deus tem serviço para você. Para de dar trabalho e começa a trabalhar. Primeiro, Paulo está dizendo aqui, primeiro ele é servo, depois ele é chamado, e só depois ele é separado, rapaz. Separado para pregar. Para pregar o que, pastor? Pregar o evangelho. Você está aqui essa noite para que você pregue o evangelho, para que você execute o que Deus colocou nas suas mãos. Por isso que Marcos capítulo 16 verso 15, a Bíblia diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. E se você for olhar a palavra ide ali e pregar, está no gerúndio, e quer dizer que você tem que essa mensagem é para todo aquele que é salvo. Você já tem uma obrigação de pregar o evangelho. Você não precisa de título, você não precisa ter nome, você não precisa ter condições. Tudo que você precisa é pregar o evangelho. Aleluia. Olha para ele assim: eu estou achando que você está muito sério, eu estou desconfiando que Deus está falando com você. Dá um sorriso aí só para disfarçar. Ah, pastor, mas eu não tenho um dente. Mas sorri por fé, porque Jesus pode colocar dentadura em você hoje. Você foi separado para pregar. Pregar o que, pastor? Pregar o evangelho. O evangelho de quem, pastor? O evangelho de Deus. O interessante é que quando você ler a epístola de Paulo aos Romanos, Paulo ele chama o evangelho de Deus. Ele chama o evangelho de Cristo. Aí depois Paulo fala assim: e meu evangelho, e de meu evangelho. Primeiro ele fala que o evangelho é de Deus, depois ele fala que o evangelho é de Cristo, e depois ele fala o meu evangelho. Evangelho de Deus, porque Deus é a origem do evangelho. Evangelho de Cristo, porque Cristo é o tema central do evangelho. É o evangelho de Paulo, porque Paulo é o pregador do evangelho. Não, acho que você não entendeu isso. Se você entendeu, dá um glória a Deus. Ei, o evangelho que está na tua vida é o evangelho de Cristo. Então prega a palavra, 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 prega a palavra. Aleluia. O apóstolo Paulo está mostrando aqui as suas credenciais. Depois que ele mostra as suas credenciais aos romanos, e depois dele mostrar todas as suas credenciais, ele faz 3 declarações pessoais. Quantas? Verso 14 ele diz assim: sou devedor. Verso 15 ele diz assim: estou pronto para pregar. Verso 16 ele diz: não me envergonho do evangelho. Quantas pessoas têm que está com vergonha de fazer missões, de falar de Jesus, de pregar Jesus, de dar testemunho de Jesus? Existem pessoas que só conhecem ele dentro da igreja como crente, mas fora ele não é mais crente. Ele é um 007 aonde ele está. Ele é um agente secreto lá fora. Aqui dentro todo mundo conhece, mas lá fora ninguém conhece. Ei, essa noite você tem que entender a palavra. Essa noite você tem que compreender o que o Deus Todo-Poderoso está falando com você. É hora de você mostrar a sua cara como igreja. É hora de você tirar essa vestimenta tua e começar a se vestir do evangelho e mostrar ao mundo lá fora: o evangelho de Cristo tem poder. No verso 14 ele é devedor do evangelho. No verso 15 ele diz: estou pronto para pregar o evangelho. No verso 16 diz: ele não se envergonha do evangelho. Olha para quem está do seu lado e diz: não tenha vergonha do evangelho. Tem gente que lá no trabalho está 10 anos no trabalho, na empresa, e ninguém sabe que ele é crente. Nem a família dele sabe se ele é crente. Infelizmente,
embora todos nós aqui sejamos devedores do Evangelho, e só somos o que somos, e só estamos onde estamos por causa do Evangelho. Você é o que é por causa do Evangelho. Você só está onde você está por causa do Evangelho. Nem todos estão prontos a pregar o Evangelho. Nem todos estão prontos a fazer missões. E são muitos aqueles que se envergonham do Evangelho. Mas Paulo, que é devedor do Evangelho, está pronto para pregar o Evangelho. E o mesmo Paulo que está pronto para pregar o Evangelho é o mesmo Paulo que também está pronto para morrer pelo Evangelho. Graças a Deus que a gente não vive a perseguição que alguns países estão vivendo. Eu falo porque eu vivi em alguns países muito complicados, estou vivo pela misericórdia de Deus. Ser crente aqui no Brasil ainda é fácil. Ser crente ainda na América, onde estive, ainda é fácil. Mas eu estive como missionário em meio de guerrilhas em El Salvador. E para ser crente aí, você tem que ser crente. E o Evangelho tem que ser visível para que as guerrilhas respeitem você como missionário, como pregador. Aqui a gente tem igrejas de todos os tipos, cultos em todos os horários. Nós precisamos cair na real como igreja e analisar se verdadeiramente estamos servindo a Deus na sua totalidade, na sua dignidade. É uma conferência missionária. E o que eu tenho feito para fazer missões? Para muitos, missões não é atrativo, porque não tem um pregador famoso, não tem um cantor famoso. Missões para muitos não é muito valorizado, porque missões não dá ibope. Se aqui tivesse um cantor famoso, a igreja, quem sabe, tinha gente lá do lado de fora. Porque missões não é muito atrativo para muitas pessoas, porque as pessoas não estão preocupadas mais em almas, estão preocupadas mais em ibope. Nós precisamos voltar ao Evangelho de Paulo. Na minha época, quando se falava em missões, o povo chorava, corria para o altar. Quando se falava em missões, o povo era apaixonado, queria ir para a África, queria ir para todo lugar. Hoje se fala de missões, ninguém, não, melhor, não, isso não. Missões era quando a gente chegava, era lágrima nos olhos. Quando uma pessoa aceitava, quando o missionário testemunhava, a igreja caía em quebrantamento chorando. Nós temos que estar pronto para morrer pelo Evangelho, porque todo crente deve estar disposto. Escute isso, todo crente tem que estar disposto e prontos ou a pregar ou a morrer pelo Evangelho. Paulo está dizendo aqui que ele não somente é devedor do Evangelho, ele não somente está disposto, desejoso a pregar o Evangelho, como ele também não se envergonha do Evangelho de Cristo Jesus. Ei, esta noite saia desta conferência amando missões, se apaixonando por vidas, se levantando e se preocupando pelo reino. Deus quer levantar uma igreja que não tenha vergonha do Evangelho. Mas infelizmente nós estamos vendo uma geração que está envergonhando o Evangelho. Existem 3 grupos em relação ao Evangelho. Quantos grupos? Primeiro, aquele que, como Paulo, não se envergonha do Evangelho. Segundo, aqueles que se envergonham do Evangelho. E o pior deles é aqueles que envergonham o Evangelho. Toda vez que você prega uma coisa e vive outra, você está envergonhando o Evangelho. Toda vez que a sua vida não condiz com a sua doutrina, você está envergonhando o Evangelho.
Porém, o apóstolo Paulo está nos convidando a não nos envergonharmos do Evangelho. Ele está dizendo que está pronto para pregar o Evangelho também em Roma. E o mesmo Evangelho que impactou Corinto é o mesmo Evangelho que impactou a Éfeso, é o mesmo Evangelho que impactou a sua vida e também impactaria a capital do mundo, a saber, Roma naquela época. Paulo não está somente pronto para pregar, Paulo também está apto para pregar. Paulo aqui não é simplesmente um vaso disponível, Paulo é sobretudo um vaso limpo. Deus usa vaso pequeno, mas não é usual Deus utilizar vasos sujos. Você entendeu? Água limpa não pode correr em cano enferrujado. Você pegou? O testemunho do pregador afeta a receptividade da sua pregação. Ele está pronto para pregar, mas ele também deve estar apto para pregar. Eventualmente, escute isso, Deus até pode usar, pelo compromisso com a igreja e com a sua palavra, um pregador desconcertado, mas não é modo usual de Deus usar assim, de Deus agir assim. Porque lobo não gera cordeiro, morto não ressuscita morto, ovelha gera ovelha, fogo se acende com fogo. Ei, se tem fogo aí, toque em alguém, deixa essa labareda incendiar a teu coração e levar você a fazer missões. Se tem alguém aqui cheio do fogo do Espírito, levante a sua mão, por favor, e comece a glorificar a Deus por um minuto. Fogo se acende com fogo. Debria chocanderabia sobrenaçu ramande ressore berraçai. Nós precisamos sair desse mecanismo religioso, precisamos sair dessa metodologia. A gente antigamente era mais sensível à palavra, ao Espírito, e hoje a gente está cheio de informações e filosofias que a gente encontra na internet, tanta heresia, tanta ia, que o povo já não tem mais graça para adorar, graça para ouvir a palavra, graça para glorificar. Mas eu quero louvar a Deus que há uma igreja nessa cidade que ainda não se envergonha do Evangelho. Anamia narachei. Paulo está dizendo que ele é devedor do Evangelho. Ele está pronto a pregar o Evangelho. Ele não se envergonha do Evangelho. A pergunta é o seguinte: por que será que Paulo não se envergonha do Evangelho, Rogério? Por que Paulo não se envergonha do Evangelho, querido? Sabe por quê? Porque Paulo aqui, a pergunta é o seguinte: é por quê? Será que Paulo sugere aqui que alguém poderia envergonhar o Evangelho em Roma? Por isso que Paulo falou: por que não envergonha? O que ele está sugerindo? É porque provavelmente alguém estava envergonhando o Evangelho em Roma. É simples. Existem algumas razões, entre aspas, para Paulo havia até algumas razões, entre aspas, para Paulo se envergonhar do Evangelho em Roma. E a primeira razão que eu quero te trazer essa informação é que Roma era a capital do mundo daquela época. O Evangelho
vinha de Jerusalém. Jerusalém era uma cidade minúscula que Roma havia conquistado. Para que alguém, escute isso, para que alguém que era de Roma iria dar valor a um evangelho vindo de Jerusalém? Número 2, o evangelho veio dos judeus. Os judeus eram escória da sociedade, visto pelos romanos como pobres, indoutos, incultos, e a maioria deles escravos. Terceiro, o evangelho era sobre um judeu, nascido em um ponto do mapa chamado Belém, criado em uma favela chamada Nazaré, que se dizia ser filho de Deus, que acabou sendo morto e crucificado. E a cruz era a morte mais vil, mais infame, mais indigna, mais terrível que alguém poderia sofrer, destinada somente a criminosos e malfeitores. Por que os romanos dariam crédito a um judeu fazedor de tendas, pregando um evangelho vindo de Jerusalém, sobre um judeu que morreu crucificado? Razões para se envergonhar, entre aspas, não faltavam para Paulo. Mas ele está dizendo, mas ele está dizendo, eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Ele está dizendo, há razões para me envergonhar, mas eu. Há razões para me envergonhar, mas eu. Ele está dizendo, há razões para me envergonhar, mas eu, Paulo, não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a transformação. Eu não sei se você está entendendo, se vai continuar me olhando com essa cara séria, ou vai dar glória àquele que morreu por você e ressuscitou. Ei, Paulo não se envergonhou do evangelho. Paulo não somente declara que ele não se envergonha do evangelho, mas como ele diz o porquê que ele não se envergonha. Por que Paulo não se envergonha do evangelho? Perguntei, pastor, por que Paulo não se envergonha do evangelho? Primeiro, porque o evangelho de Cristo, ele não está dizendo que não se envergonha dos evangelhos. Ele está dizendo que não se envergonha de um evangelho. Qual? Eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Porque hoje em dia dá para se envergonhar com alguns evangelhos, mas Paulo está dizendo, eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Bata na mão dele aí e diga assim, você tem um evangelho de Cristo. Não, faça isso por favor, você tem um evangelho de Cristo. Então diz assim, faça justa essa palavra, use essa palavra. Ei, não se envergonhe do evangelho de Cristo. A primeira razão pela qual Paulo não se envergonha do evangelho é porque a origem do evangelho é Cristo. A origem do evangelho é Deus. Ele vai dizendo, eu não me envergonho. Eu não me envergonho. Ele está dizendo, eu não me envergonho. Eu te pergunto nessa noite, para que você está se envergonhando? Para entregar uma mensagem que vem de Deus. Para que você se envergonha para entregar uma mensagem que vem de Deus? Eu não me envergonho, é a palavra de Paulo, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho que eu prego não vem da terra, vem do céu. Não vem dos homens, vem de Deus. Ei, a mensagem que está com você e que eu estou pregando aqui essa noite não vem do homem, não vem da terra, vem de Deus, vem de Deus, vem de Deus, vem de Deus. Você tem a mensagem que vem do céu. Aleluia. Eu não me envergonho. Diga bem forte comigo, toda a igreja, eu não me envergonho do evangelho, porque vem de Deus. Levante as suas mãos bem altas assim.
Mas eu quero que você grite, porque eu já estou terminando. Bem alto, que o inferno escute. Com suas mãos lá no céu, enche o teu pulmão e grite bem alto agora. Diga: eu, mais forte, eu sou o portador de uma palavra que saiu da boca de Deus. Segundo Paulo, ele diz aqui que não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. Aí eu fiquei meditando, disse: para que se envergonhar do poder? Você já parou para pensar? Você analisou o texto? Para que se envergonhar do poder? Se você vai ver na história, você vai entender que Roma era a capital do poder. Roma era a capital do poder. Roma gostava mesmo era de poder. O que mais orgulhava os romanos era o poder. Com a Grécia estava a sabedoria, mas com a Roma estava o poder. Paulo estava dizendo: se é poder que eles querem, se é poder que eles gostam, é poder que eu vou mostrar para eles. Se Roma gosta de poder, então eu não me envergonho do Evangelho. Se Roma se orgulha do poder, quanto mais eu, porque Roma pode ter poder, o Evangelho não tem. O Evangelho é poder. Acho que você não entendeu isso. O Evangelho é poder. É poder. Você é uma bomba atômica. Você é um míssil de Jeová. Você é uma arma de Deus. Você tem poder nas tuas mãos. O diabo está correndo de você. O diabo está fugindo de você, porque você tem uma arma poderosa na tua mão. Levanta a palavra assim, por favor. Você tem um Evangelho. Você tem um Evangelho. Você tem um Evangelho. Você tem o poder. Poder, Evangelho é poder, Evangelho é poder, Evangelho é poder. Só quem tem o Evangelho tem poder. Se tem alguém aqui que tem o poder de Deus sobre a sua vida, glorifica, porque lá em Atos do Apóstolo, capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz: mas recebereis o poder ao vir sobre vós o Espírito. Ei, você já recebeu o poder do Evangelho. O interessante é que em Atos 1, 8 diz: ser-me-eis testemunha ao vir sobre vós o Espírito Santo. Quando eles receberam o Espírito de Deus, o poder de Deus, não foi para ele estar rodopiando, não foi para ele estar fazendo aviãozinho, não foi para estar aqui fazendo barulho. A Bíblia diz que aquela palavra no original é para que vocês sejam missionários. Uau! Eu sou apaixonado por missões. Eu tenho 2 filhos que nasceram no campo missionário. Serve a igreja local. Nenhum deles tem frustrações com a igreja. Eles amam a igreja. Eles servem a igreja. Eles fazem a obra missionária na igreja. Minha filha trabalha com o departamento infantil e no ministério de louvor. Meu filho é baixista da igreja e pregador da palavra. Ei, eles nunca foram oprimidos e nunca foram forçados a ir a uma igreja. Eles entenderam a morte sacrificial de Jesus e entenderam o propósito de fazer missões. Eles entenderam a palavra de não se envergonhar do Evangelho. Ei, Deus quer levantar uma geração amantes do Evangelho, apaixonadas pelo Evangelho, que tem o poder de Deus sobre a sua vida. Por favor, se coloque de pé. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder. Não se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe do Evangelho. Igreja de Santa Maria, Assembleia de Deus em Santa Maria, desde 1910, quando a igreja foi fundada em 1911, a igreja segue sendo uma igreja pentecostal que crê no poder do Evangelho. 111 anos já passaram e a igreja continua de pé, porque o poder do Evangelho está aqui. O poder do Evangelho está aqui. Não se envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus.